Olá a todos, eu me chamo Nicole Martins e juntamente com os meus colegas Ana Júlia dos Reis Martins, Gabriel Henrique Costa, Giovana Alencar Fonseca, Camille Vitória Santos, Lília Vitória de Souza e Vinícius Lacastanheirati, apresentaremos esse trabalho para a disciplina de Bioquímica que é ministrada pelo professor doutor André Sena Guimarães no primeiro período de Odontologia na Universidade de Montes Claros. Vamos começar falando sobre o título do artigo, que é A Scientific Framework for Comparing Hyaluronic Acid Filler Cross-Linking Technologies. E uma possível tradução para português seria uma estrutura científica para comparar tecnologias de reticulação de preenchedores de ácido hialurônico. Então, explicando brevemente esse título, uma estrutura científica seria um modelo organizado e baseado em princípios científicos que serve como referência para analisar, avaliar e comparar de forma objetiva e padronizada essas tecnologias de reticulação de ácido hialurônico. Para começar, a introdução do artigo explica que o ácido hialurônico, comumente abreviado como HA, é um polissacarídeo pertencente à classe dos glicosaminoglicanos. Ele é uma molécula naturalmente sintetizada pelo nosso organismo, então ele é caracterizado como uma substância endógena, e sua principal função está relacionada à manutenção da hidratação e da estrutura dos tecidos, especialmente a pele, por causa da sua alta capacidade de reter água. Entretanto, com o avanço da idade, ocorre uma redução progressiva da produção endógena do ácido hialurônico, o que leva a uma perda do volume e da elasticidade natural da nossa pele. E como consequência, ocorre o surgimento de rugas e sulcos, que são características típicas do envelhecimento da pele, o envelhecimento cutâneo. E diante dessa diminuição natural, o ácido hialurônico passou a ser amplamente utilizado como um agente preenchedor em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Então, ele revolucionou o cenário dos tratamentos estéticos, porque antes o que era feito para trazer novamente esse volume da pele poderia ser um procedimento extremamente invasivo como a cirurgia, agora pode ser feito uma injeção dessa substância e dessa forma consegue restituir aquele volume que antes era natural, sem trazer um dano muito grande para aquela região. Então, esses preenchimentos, eles têm como objetivo restaurar o volume perdido, suavizar rugas e melhorar o contorno facial com resultados estéticos naturais e temporários. Então, nessa parte dos temporários, que entra o processo de reticulação e por que ele é feito. O processo de reticulação, ele faz com que o ácido hialurônico, que na forma livre ou não modificada, que apresenta uma rápida degradação devido à enzima hialuronidase pelo organismo, limita o fato dele ter essa fácil degradação limita a sua durabilidade nos tecidos. Então, para superar essa limitação, foi desenvolvido o processo de reticulação, que consiste na formação de ligações químicas entre as cadeias de ácido hialurônico, criando uma rede tridimensional mais estável. Logo, esse processo confere maior resistência à degradação, prolonga o tempo de permanência do material no tecido e permite ajustar propriedades reológicas importantes, como viscosidade e a coesividade do gel. Dessa forma, o grau e o tipo de reticulação determinam se o produto final será mais firme, ou mais estruturado, ou mais maleável e adaptável às expressões faciais. Entre as principais vantagens do uso de preenchimentos à base de ácido hialurônico, destacam-se a biocompatibilidade, porque já que ele é uma substância produzida pelo nosso próprio corpo, o corpo não vai, digamos assim, estranhar essa substância, não vão ter reações muito adversas, exceto em casos particulares. Mas essa biocompatibilidade, ela causa uma previsibilidade dos resultados e a possibilidade também de reversão do procedimento através da aplicação da enzima hialuronidase. Então, além disso, o fato do efeito temporário ser aumentado, aumenta também a segurança e o controle do resultado final. E outro tópico importante que está relacionado diretamente com o objetivo desse artigo é a diversidade de técnicas distintas de reticulação que existem hoje na atualidade. Então, o artigo ele tem o objetivo de fazer com que esse impasse para a comparação efetiva pelos profissionais, porque se existem assim, uma grande quantidade de técnicas atuais e técnicas diferentes, consequentemente, os profissionais eles teriam assim, e tem uma dificuldade de comparar essas técnicas que hoje existem e saber o melhor material para ser utilizado. Então, esse artigo ele vem como uma forma de melhorar esse cenário
pois ele faz uma comparação ampla e estruturada por meio de parâmetros padronizados e analisa como as distintas tecnologias de reticulação interferem nas propriedades físico-químicas dos preenchimentos de ácido hialurônico. Então, esse artigo ele vem trazendo assim uma forma dos profissionais compararem essas diferentes técnicas e produtos advindos delas e assim identificar o melhor para as necessidades de cada paciente que será atendido. Após compreender o processo de reticulação e as propriedades gerais dos preenchidores, é importante também entender como esses produtos serão avaliados no artigo. Então, de forma geral, os parâmetros analisados se dividem em dois grupos, que são os parâmetros dinâmicos e os parâmetros de consistência. Os parâmetros dinâmicos estão relacionados com o comportamento funcional dos preenchidores após a injeção, ou seja, a forma como o material se comporta dentro do tecido. E assim será analisado as propriedades reológicas, que é o módulo de armazenamento, módulo de perda e tensão de cisalhamento, que será explicado mais adiante, e também o conteúdo do gel. E esses fatores influenciam a firmeza e a flexibilidade do produto, a capacidade de sustentação, que é o lifting, a duração do efeito no organismo, e assim o fabricante ele ajusta essas características para criar preenchedores voltados para usos específicos, que foi o que foi feito por cada fabricante aqui analisado. Outro parâmetro também analisado é o parâmetro de consistência, que se relaciona com a experiência de aplicação e a facilidade de manuseio. Influenciam como esse produto se comporta durante a injeção e influenciando diretamente a precisão ali do profissional e a previsibilidade de procedimento que ele está fazendo. E esses parâmetros, como eu falei, serão especificados na seção de resultados e também discutidos na seção de discussão. Eles determinam não apenas a facilidade de aplicação do profissional, mas também o resultado estético final e a durabilidade do tratamento para o paciente. Resultados. 2.1 Seleção de amostra. Os resultados avaliam 23 preenchedores de ácido hialurônico reticulado disponíveis comercialmente, agrupados conforme suas tecnologias de reticulação. Todos os produtos contêm lidocaína e utilizam o agente reticulante BDDE, 1/4 butanediol de glicídio éter, um agente químico que cria ligações cruzadas entre as moléculas de ácido hialurônico, tornando o gel mais estável e duradouro. E não é possível determinar o peso molecular do ácido hialurônico após a reticulação. As amostras apresentadas são dos principais produtos de 5 grandes fabricantes do mercado estético: Allergan Aesthetic, dos Estados Unidos, Chroma, da Austrália, Galderma, da Suíça, Mary Aesthetics, da Alemanha e Teuxane, da Suíça, como é mostrado na tabela 1, que lista esses 23 preenchedores estudados e a sua classificação seguindo sua tecnologia de reticulação, medindo principalmente o módulo de armazenamento G1, que indica a elasticidade e resistência à deformação do gel. Os produtos foram agrupados conforme a empresa produtora e o tipo de tecnologia, que define como as cadeias de ácido hialurônicos são quimicamente ligadas entre si. A tecnologia Macro e Vicros exibiram a maior variação de G1, enquanto Nasha e Allacos mostraram a menor variação, indicando comportamento mais uniforme entre seus produtos. A tabela 1, ela basicamente lista e classifica os produtos de cada fabricante seguindo sua abreviação do uso estudado. Já a tabela 2, ela escreve tecnicamente cada método de reticulação, detalhando as diferenças químicas e estruturais entre eles. Assim, cada tecnologia de reticulação confere ao preenchedor características específicas de desempenho. A Allergan produz géis mais finos e mais viscosos, adequados para dar volume e estrutura. Já a Vicros Allergan mistura cadeias longas e curtas de ácido hialurônico, resultando em géis mais coesos, duradouros e fáceis de injetar. O principal parâmetro analisado é o módulo de armazenamento G1, que indica o comportamento elástico do gel, como eu disse anteriormente. E essas medições desse G1 foram utilizadas duas técnicas reológicas. A varredura de amplitude, que mostra como o gel reage quando a deformação aumenta,
e serve para identificar o limite aonde o material ainda mantém a sua estrutura. E outro tipo de medição que foi utilizada foi a varredura de frequência, que mede como o material responde a oscilações rápidas ou lentas dentro do LVR. LVR é a região viscoelástica linear, que indica como o gel se comporta a curto prazo, que significa alta frequência, e a longo prazo, que significa baixa frequência. E esses testes garantem uma avaliação precisa e reprodutível das propriedades elásticas G1 e viscosas G2 dos produtos. G1, né, que é o módulo de armazenamento, ele mede a parte elástica, ou seja, a firmeza e a capacidade de manter a forma. Já o G2, que é o módulo de perda, ele mede a parte viscosa, relacionada ao escoamento do gel. G1 alto significa que o gel é mais rígido e mais estruturado, tem uma maior sustentação. O G1 baixo significa um gel mais macio e mais maleável, tem uma maior naturalidade. E cada cor no gráfico representa uma tecnologia de reticulação e as barras pretas são o desvio padrão. A barrinha azul vista no gráfico são produtos que foram utilizados a tecnologia macro. Já as barrinhas verdes são produtos que foram utilizados a tecnologia DCLT. O rosa mais escurinho são produtos que foram utilizados a tecnologia Hyalocross. O rosinha mais claro são produtos que foram utilizados a tecnologia Vycross Allergen. Já o laranjinha são produtos que foram utilizados a tecnologia Nash. O mais nudezinho, mais clarinho, ele foi utilizado a técnica OBT. Já o vermelho, mostrado no gráfico, são produtos que foram utilizados a técnica RHA-Teoxane. Resumindo todo esse gráfico, de acordo com os valores mostrados, a faixa de gel PA de 500 a 600 PA é um tipo de gel muito forte e tem uma aplicação prática no contorno mandibular, na maçã do rosto e no queixo. Já a faixa de gel PA de 250 a 400 PA é um tipo de gel mais intermediário e tem uma aplicação prática no sulco nasolabial, têmporas e bochechas. Já a faixa de G1 PA de 100 a 200 é um tipo de gel mais suave, que tem uma aplicação prática em lábios, olheiras e áreas superficiais do rosto. Assim, cada tecnologia de reticulação, ele gera uma faixa específica de firmeza. Assim, o profissional ele pode escolher o produto com base nessas estruturas químicas mostradas na tabela e no comportamento físico ilustrado no gráfico, como vimos, equilibrando a sustentação, naturalidade e durabilidade. Resultados: 2.3 Parâmetro dinâmico, reologia, tensão de ciliamento. O estudo avaliou a tensão de cisalhamento T em géis de ácido hialurônico, que indica a resistência do material à deformação. Cada produto foi medido 3 vezes e os desvios dessas medições são representadas pelas barras de erro. Se a barra de erro for pequena, significa que as medições foram consistentes, com pouca variação entre as amostras. O resultado é mais confiável. Se a barra for grande, significa que houve maior variação entre as medições. O resultado tem menos precisão ou o material apresentou comportamento menos uniforme. Quando a gente observa o gráfico, as tabelas azuis são feitas pela tecnologia macro, que aparecem com valores altos de tensão de cisalhamento, acima de 80 PA, podendo ultrapassar 100 PA, o que indica uma grande resistência à deformação e à alta densidade do gel. Essa estrutura mais densa significa que os géis macroreticulados são mais viscoelásticos e estáveis, possuem maior durabilidade no tecido, por serem mais firmes e coesos. Os preenchedores com tecnologia macro são indicados para voluminização profunda, contorno facial, sustentação das áreas com maior necessidade estrutural, como maçãs do rosto, queixo ou mandíbula. Já a tecnologia utilizada DCLT, os produtos com tecnologia DCLT aparecem representados pela barra verde, com destaque para BEV e BEB.
Eles apresentam valores de tensão de cisalhamento bastante variáveis, mas geralmente elevados, chegando a mais de 100 PA em alguns casos. Devido à sua alta firmeza e estabilidade, os preenchedores como DCL são indicados para reposição de volume facial profundo, elevação de tecido, efeito lifting, regiões que exigem suporte estrutural como maçãs do rosto, queixo e mandíbula. O Hyalocross, os produtos com tecnologia Hyalocross nas barras roxas apresentam um comportamento uniforme e consistente com suas baixas variações, tendo menor resistência, mais suavidade e flexibilidade. A Vycross, os produtos da faixa rosa, Vycross a Vox, apresentam aumento progressivo da tensão de cisalhamento, indicando maior firmeza e resistência. Essa tecnologia cria géis altamente reticulados e coesivos, garantindo boa estabilidade e durabilidade, embora com menor elasticidade que tecnologias mais modernas, como RHA. Essas características tornam Vycross ideais para volumização profunda, correção de sulcos, resultados duradouros, com boa sustentação. As tabelas laranjas, feitas pela tecnologia Nasha, apresentam menos de 20 PA na tensão de cisalhamento. Tem baixa barra de erro com menor resistência, sendo géis mais suaves e flexíveis. Nas tabelas em tom salmão, os produtos como Heli e Revo, que são feitos pela tecnologia OBT, apresentam valores intermediários abaixo da tensão de cisalhamento, no final da LVR, variando aproximadamente entre 20 e 70 PA. Os preenchedores com tecnologia OBT foram desenvolvidos para oferecer um equilíbrio entre coesividade e flexibilidade, proporcionando naturalidade no resultado estético e boa adaptação aos tecidos. Já a tecnologia RHA, os produtos como RHA1, RH2 e RHA3 e RH4 em cor vermelha, exibem valores de tensão de cisalhamento que variam de cerca de 60 a mais de 100 PA, sendo RHA o que apresenta um dos valores mais altos entre todos os géis analisados. Possuem elevada resistência à deformação, são mais firmes e coesos. Isso ocorre porque a tecnologia RHA preserva cadeias longas e flexíveis de ácido hialurônico durante o processo de reticulação, o que garante elasticidade, resiliência, sem perder força estrutural. Vamos falar também da medida que os cientistas consideram mais confiáveis de todas, o conteúdo de gel. Ele mostra a quantidade exata de ácido hialurônico que realmente foi amarrada, ou seja, cross-linked, e que vai dar a estrutura e a durabilidade no seu preenchimento. É calculado o valor em miligramas por mililitro e é alto. O gel é mais denso, como concreto. Se é baixo, ele vai ser mais leve e fluido como um mousse. Essa medida é o que importa para a previsão dos resultados. Na busca de uma durabilidade e uma estrutura, precisa procurar os gigantes da tabela. O SVPL, tecnologia da Macro, e Vox, da Vycross, tem os maiores valores de conteúdo de gel. Isso é a garantia do produto que pode ser estruturado e perfeito para áreas que precisam de muito suporte, como a mandíbula. Já as tecnologias Nasha, OBT e RHA também trabalham com os valores intermediários buscando um equilíbrio inteligente. Um gel que vai sustentar bem, mas também que se move dependendo da necessidade da área facial. O mais legal é a versatilidade que essas tecnologias oferecem. O profissional pode optar para escolher a necessidade do seu trabalho e também do rosto do paciente conforme o seu desejo. Se necessita de um rosto mais desenhado ou um rosto mais suave que precisa apenas de um contorno. Essa degradação vai permitir ao profissional customizar o tratamento, usando um gel mais leve em áreas de movimento e um mais firme para dar aquele alicerce. A ciência dos preenchedores está no detalhe. O segredo não é só a marca, mas sim as propriedades que garantem o resultado. Esse estudo vem trazendo essa entrega desses resultados para a escolha do profissional melhor, que seja numa sustentação em bolos, uma resistência no conforto, uma senescência programada pela neocolagenase, um desvio padrão, e também como trabalhar um ácido hialurônico não reticulado sob uma hidratação
até 72 horas, que até hoje temos estudos também apenas em vivo, não temos estudos randomizados, mas também é escolher qual vai ser melhor no seu procedimento. O conteúdo do gel é o que vai ser o seu guia principal, dizendo qual produto vai durar mais e dar mais estrutura. Essa escolha é informada, baseada na ciência que garante o resultado natural, seguro e duradouro que todos os profissionais querem. Beleza, já entendemos que o gel precisa ser inteligente. Agora vamos para a parte da força, o tal. É o nosso teste de firmeza. Ele nos diz o quanto de gel aguenta ser esmagado ou deformado. Se o tal é alto, o gel ele é firme e dá aquela sustentação que o rosto precisa. Se o tal é baixo, ele é suave e perfeito para áreas que precisam de movimento. Repare nas barrinhas pretas do gráfico. Se elas são pequenas, significa que o produto é consistente e confiável. Se são grandes, ele é meio instável, ou seja, o resultado pode variar. A questão da discussão prática dessa parte é que não existe um procedimento e um padrão correto de testagem difundido por todas as empresas. Cada empresa faz a sua testagem não padrão, vai variar entre 2 a 3 produtos e vai assim colocar no mercado aquele próprio que está entregando mais resultados. Então, não temos também uma padronização própria para cada paciente. Vamos ver quais são os melhores, que são, no caso, a tecnologia macro e DCLT, que está aí em verde. São as que têm o tal mais alto. Isso significa que são géis mais super densos e resistentes. Por isso, eles são indicados para dar aquele conforto e aquela maleabilidade no procedimento, fazendo assim também o preenchimento, por exemplo, da mandíbula, ou um bom efeito lift nas massas do rosto, para aqueles que são preenchimento mais escultural e de longa duração. Agora vamos para um outro grupo, que é a tecnologia RHA, ou seja, a barrinha vermelha, que tem um tal alto, ele é firme, mas preserva as cadeias longas de ácido hialurônico. É como ter um músculo forte, porém mais elástico. Isso é muito perfeito para as áreas que têm muito movimento, onde você quer uma sustentação, mas que não pareça que o rosto está parado. Já a OBT, ou seja, uma cor salmão, busca o equilíbrio ideal entre a flexibilidade e a firmeza, garantindo um resultado bem suave e adaptável no tecido. Por fim, chegamos à linha By-Cross, que está de rosa. Ela tem um produto que vai ser mais macio do que o firme, o Volks, permitindo que o profissional possa escolher o grau de resistência e a necessidade do rosto do paciente. A Hyalocross, que está de roxo e a Nasha laranja, vai ser mais suave, com uma baixa resistência, o que torna ideais para um preenchimento mais discreto, ou seja, linhas mais finas e áreas que não precisam de tanta estrutura. Na literatura, os métodos que são utilizados para descrever os preenchedores de ácido hialurônico tornam muitas vezes a comparação entre diferentes tipos de produtos, diferentes fabricantes, impossível, porque muitas vezes esses métodos são utilizados apenas para descrever um determinado tipo de preenchedor de uma determinada fabricante. Por isso, o estudo tem como objetivo realizar testes transparentes entre grupos de produtos para descrever aí os parâmetros físico-químicos desses produtos e fazer uma comparação entre diferentes tecnologias de reticulação. Então, é importante ressaltar que existem 2 tipos de preenchedores de ácido hialurônico, que são os preenchedores reticulados e os preenchedores não cruzados. Para fazer esse estudo, foram utilizados produtos reticulados. E na análise, foi avaliada a consistência desses produtos, que influencia certamente a experiência de aplicação do produto na pele, e a dinâmica desses produtos, que seria a versatilidade em diferentes casos clínicos. E na abordagem da pesquisa, foi evidenciado que a tecnologia de reticulação desempenha um papel crucial aí para desenvolver aí diversas necessidades clínicas, Então ela se adapta aí a diversas necessidades clínicas e é importante para garantir o nível de usabilidade, no caso, que seria a versatilidade desse produto, sim, e a consistência, no seu desempenho é importante avaliar também. E os parâmetros de discussão que são analisados nesse estudo foi o parâmetro reológico G, que indica o grau de firmeza e resistência de deformação de um preenchedor. Então, é importante correlacionar aí o fator G, muitas vezes essa correlação está na literatura, que esse parâmetro G, muitas vezes, está relacionado à capacidade de elevação e o efeito volumizador daquele produto.
E o estudo evidenciou que muitas vezes essa relação entre valores de G e uma maior capacidade de elevação só é válida para algumas tecnologias específicas. Então, o estudo evidenciou que essa correlação entre G e esse maior efeito volumizador só é válido para a tecnologia macro e para algumas outras tecnologias como a DCL, a Vycross, a OBT e a RHA. Então, alguns produtos fogem dessa regra. Os produtos NASHA, por exemplo, têm valores de G dentro de uma faixa estreita, o que torna a versatilidade alcançada modulando apenas a distribuição das partículas. Então, por isso, essa comparação, essa correlação entre G e uma maior capacidade de elevação não é válida para os produtos NASHA. Outro tópico importante para a discussão é entender o comportamento do enchimento quando submetido ao movimento facial e à pressão. Então, o estudo evidenciou que é importante a gente compreender a questão do comportamento do ácido hialurônico, tanto no meio dinâmico, que seria na própria pele, quanto no meio estático, que seria um meio em condições que não estão submetidas às pressões e aos movimentos faciais da pele. Porque através desse estudo em condições estáticas, podemos avaliar o comportamento, prever o comportamento desses produtos nos movimentos faciais e na própria pele. Então, é importante aí fazer essa comparação entre as condições estáticas e dinâmicas e o comportamento de um determinado produto de ácido hialurônico para a gente prever aí as condições clínicas, a questão dos movimentos faciais e o comportamento desse produto na pele, mesmo quando avaliados em condições estáticas. E nos estudos foi evidenciado que macro e RHA possuem uma maior capacidade de suportar o estresse e retornar à sua forma original na pele. Então essas duas tecnologias aí são mais resistentes a esse suporte de pressão e eles são amplamente aí difundidos nessa questão de retornar à forma original na pele. Algumas tecnologias elas também conseguem essa proeza, assim como macro e RHA, que são as tecnologias BEV, Volks e Revo, que elas também competem aí com essas tecnologias e que também têm um desempenho muito bom em suportar estresse e voltar à sua forma original na pele. Continuando a discussão, é importante destacar que o termo conteúdo do gel se refere especificamente à quantidade de ácido hialurônico reticulado presente na amostra testada, e não deve ser confundido com o conteúdo total de ácido hialurônico, que seria o ácido hialurônico reticulado e o não reticulado, que é indicado pelos fabricantes nas instruções de uso. Então, os resultados demonstraram que o prolongamento da duração do preenchimento está diretamente associado a um maior teor de gel nesse produto. Isso significa que quanto maior a proporção de ácido hialurônico reticulado, maior é a resistência do material à degradação enzimática, resultando em um efeito estético mais duradouro. O primeiro tópico fala que a maioria das amostras testadas tem altas quantidades absolutas de gel. 17 dos 23 produtos têm entre 15 a 19 mg/ml. Portanto, em quantidade total de gel, os produtos são bem semelhantes. No entanto, as pequenas variações entre os produtos de uma mesma tecnologia de reticulação ainda se mostraram correlacionadas aos valores de G, que é o módulo de armazenamento e representa a firmeza do gel. Por exemplo, dentro da linha Vycross, todos têm cerca de 17 ml de gel, mas o Voluma, que é para áreas mais profundas, tem G alto, que significa que ele é mais firme, e o Volbella, que geralmente é para os lábios, tem o G menor, que significa que ele é mais macio, mais maleável. Ou seja, mesmo quando a concentração de gel é semelhante, pequenas diferenças estruturais na reticulação, no processo de reticulação, podem alterar significativamente o comportamento mecânico do produto e a forma como ele será utilizado. Outro ponto relevante é que ter uma maior quantidade total de ácido hialurônico não significa necessariamente ter mais ácido hialurônico reticulado. O que realmente determina a durabilidade do produto é a fração que foi efetivamente reticulada, e não o conteúdo total informado. Um alto teor de ácido hialurônico não reticulado poderia, inclusive, prejudicar a durabilidade e a estabilidade do preenchimento, pois essa fração é degradada mais rapidamente pelo nosso organismo.
Analisando também no quesito de porcentagem, em todos os preenchimentos dérmicos analisados, mais de 65% do ácido hialurônico total, em que inclui o ácido hialurônico reticulado e o não reticulado, mais 65% é reticulado. Então, um alto teor de gel é desejável quando utilizado para preenchimentos projetados para fornecer um efeito de elevação durável. Outro ponto importante é a força necessária para extrudar o produto da seringa, que interfere diretamente na aplicação do produto e no resultado do tratamento. Por isso, deve ser o mais previsível possível. Então, os produtos analisados, eles revelam uma variação considerável na força necessária para aplicação, que varia entre 7 newtons a 20 newtons, e essa descoberta ela demonstra a necessidade de análise do produto que será utilizado pelo profissional antes da sua aplicação, porque a força de extrusão é a força necessária para empurrar o produto pela seringa e pela agulha. Então, uma força muito alta, ela dificulta a aplicação e pode causar uma injeção brusca, levando ao excesso ou à má distribuição do produto. Já uma força muito baixa, ela tira o controle tátil e reduz também a precisão. Outro ponto importante também relacionado à força muito alta é que ela pode levar a uma liberação repentina ou uma explosão do enchimento quando o limite de pressão é excedido. Então, é muito importante analisar isso, pois interfere diretamente em como o produto vai ser aplicado. Também coloquei em destaque no slide que a macro, a DCLT e a NACHA mostram uma força consistente, que é uma variação de 3 newtons aproximadamente. E esse quesito da força de extrusão é muito importante porque garante uma maior previsibilidade, ou seja, o profissional ele vai saber como o produto vai se comportar e como que ele pode aplicar aquele produto, a força necessária que ele vai precisar utilizar. Também tem o conforto profissional, pois a aplicação é mais fácil e controlada, e a segurança processual, ou seja, sabendo como o produto vai se comportar, o profissional consegue adequar melhor e garantir que o procedimento ocorra da forma que deve ocorrer para ter uma maior satisfação do cliente, ou seja, resultados mais naturais, mais seguros. O artigo também acrescenta que a análise da extrusão ela é muito importante para encurtar a curva de aprendizado daqueles profissionais que estão aprendendo novas técnicas utilizando aqueles produtos. Outro parâmetro importante analisado nesse estudo foi a taxa de absorção de água, que mede o quanto o preenchimento absorve de água após 72 horas. E é muito importante porque influencia o grau de inchaço, edema que pode ocorrer após a aplicação do preenchedor. Então, após o preenchimento, o gel ele tende a atrair água, por sua natureza hidrofílica. Conhecendo a taxa de absorção, o profissional ele consegue estimar o quanto o produto vai expandir ou inchar depois da aplicação, o que ajuda a evitar resultados exagerados ou desproporcionais. Em outras palavras, quanto mais água o gel absorve, maior será o inchaço após a aplicação. Então, produtos com absorção uniforme tornam os resultados mais previsíveis. Por quê? Se o produto absorve água de maneira regular e homogênea, o profissional ele consegue prever melhor o resultado estético final, evitando áreas com volume desigual. Isso é importante tanto para a simetria facial quanto para a satisfação do cliente também. Essa taxa de absorção de água ela tem uma relação direta com o G, que é o módulo de armazenamento. O G alto ele garante que mais firmeza e tenha uma menor absorção de água, menos inchaço. Já o G baixo possui a maior absorção e, consequentemente, mais inchaço. O NACHA, por exemplo, ele tem um G alto e absorve pouca água. Já o Yellow Cross, ele tem um G baixo e absorve muita água. Então, a absorção ela depende principalmente do tipo de reticulação e não apenas da concentração de ácido hialurônico. Também foram analisadas as partículas de ácido hialurônico reticulado que formam o gel, o seu tamanho, a uniformidade, que influenciam a consistência, elasticidade e o controle de aplicação. Então, como já sabemos, o gel ele é a base do preenchedor. Então, as propriedades físico-químicas do gel, como firmeza, capacidade de sustentação e facilidade de injeção, são diretamente determinadas pelas características das partículas, especialmente pelo seu tamanho e o quão uniforme elas são. E existem duas abordagens possíveis. A primeira varia o tamanho das partículas para diferenciar os produtos, ou seja,
As partículas pequenas resultam em um gel mais macio, maleável e geralmente utilizado para correções superficiais ou áreas mais móveis. E as partículas grandes resultam em um gel mais firme, oferece, né, maior capacidade de sustentação, aquele efeito lifting, e é ideal para volumização profunda. A outra abordagem, ela mantém o tamanho constante, porém altera a estrutura química interna do gel. Então, essa abordagem, ela foca em modificar a rede de ligações, a reticulação, dentro da própria partícula de ácido hialurônico. Géis com o mesmo tamanho de partícula podem ter firmeza e elasticidade muito diferentes se sua tecnologia de reticulação for distinta. Ou seja, a maioria das tecnologias mantém o tamanho constante, né, usa a segunda abordagem e modifica apenas as propriedades físico-químicas. Isso sugere que a tendência atual na indústria é focar em refinar as propriedades do gel, como elasticidade e viscosidade, por meio da reticulação, mantendo o controle rigoroso sobre o tamanho da partícula para maior previsibilidade. Outro tópico é que as tecnologias como RHA e macro têm partículas muito uniformes, o que mostra o processo de fabricação mais preciso e controlado, porque a uniformidade das partículas é um indicador de que o processo de fabricação é avançado, ou seja, os produtos com partículas mais uniformes tendem a ter um comportamento mais previsível e reprodutível, tanto na seringa, que é a aplicação, quanto no tecido, no resultado clínico. Materiais e métodos. Essa seção começa com a seleção de amostra e análise de dados. Essa seleção de amostra e análise de dados, a menos que seja especificado de outra forma, todos esses dados são coletados por via de médias e desvio padrão. A quantidade dessa amostra analisada dependeu da metodologia empregada e a avaliação de cada tecnologia de reticulação incluiu uma comparação estatística dos produtos com os menores e maiores valores de módulo de armazenamento elástico e tensão de cisalhamento. Essa análise utilizou um teste de 2 amostras com um nível de confiança de 95%, sendo feito um teste T. Esse teste T que é uma ferramenta estatística para comparar as médias de 2 grupos e determinar se a diferença é estatisticamente significativa. Outra parte dessa seção é a reologia. A reologia, essa varredura de frequência foi realizada em uma deformação de cisalhamento constante, também chamada de deformação de cisalhamento, de gama igual a 1%, sobre a faixa de frequência angular de 628 a 0,2 rádios por segundo. Os testes foram utilizados usando um reômetro Antopar da Áustria MCR-102, com uma configuração de placa cônica, com esse ângulo de cone de 1 grau, 50 mm de diâmetro, intervalo de 0,1 mm. Cada teste foi realizado em triplicata, usando amostras frescas para cada medição. Como a deformação de cisalhamento, comumente usada em medições reológicas oscilitárias, é difícil correlacionar diretamente com o movimento de tecido da vida real, um parâmetro alternativo foi considerado mais adequado para descrever a força de cisalhamento experimentada pela amostra medida. Este parâmetro é a tensão de cisalhamento, anteriormente mostrada na seleção de amostras e análise de dados, que está diretamente relacionada à força de cisalhamento aplicada e pode ser calculada a partir de G1, G2 e gama. Outro ponto final dessa parte é o conteúdo de gel. Neste estudo, o conteúdo de gel ele é definido com a proporção de ácido hialurônico gelatinoso, ou reticulado, que é retido por um filtro de 0,2 micrômetros, expresso como uma porcentagem do conteúdo total de ácido hialurônico. É determinado pela quantificação da concentração do ácido hialurônico extraível livre, não reticulado, no produto e cálculo da fração gelatinosa por subtração do conteúdo total de ácido hialurônico. As amostras finais foram preparadas e analisadas em triplicata. O desvio padrão relativo para medições em triplicata foi avaliado e encontrado abaixo de 10%, mostrando uma boa repetibilidade analítica para este produto. Em materiais e métodos tem a força de extrusão, que mede a força necessária para expelir o gel de ácido hialurônico de uma seringa a 12 mm por minuto, onde os 10 segundos corresponde à força inicial de ruptura, que foram desconsiderados para focar no comportamento estável dessa extrusão. Esses produtos, eles foram testados pelo menos 3 vezes, utilizando novas seringas e agulhas. E a que foi mais utilizada foi a de maior calibre nominal. Também tem a absorção de água, que determina a capacidade do gel de ácido hialurônico
de inchar, de absorver, de inchar. Foi utilizada uma amostra de 0,4 a 0,6 gramas, que era transferida através de uma agulha para 26 gramas, para um tubo graduado, né? E também o volume do gel entumecido é determinado visualmente logo após as 72 horas. E o cálculo, né, que é o fator de absorção de água, ele é medido com a razão do volume final dividido pelo volume inicial. E também essa condução desse teste foi feito a partir da temperatura ambiente e cada produto medido 2 vezes. E também tem a distribuição do tamanho das partículas de gel, que caracteriza o tamanho de partículas da fração reticulada do ácido hialurônico. E utiliza também um analisador de tamanho de partículas de difração a laser, que utiliza nas amostras das agulhas fornecidas e dispersa. E também, né, esse método utiliza determinados parâmetros de diâmetro da partícula de gel, abaixo do qual 10%, 50% e 90% do volume total da amostra está contido. E a diferença entre o diâmetro de partícula de gel, abaixo das quais 90% e 10% indicada, a faixa de tamanho de partícula dos 80% centrais do volume da amostra. Concluindo, o artigo desenvolve e aplica uma estrutura sistemática para caracterizar preenchedores dérmicos de ácido hialurônico, seguindo 2 principais parâmetros: os dinâmicos, que são de desempenho, e os de consistência, que são de manuseio, e demonstra que tecnologias distintas de reticulação resultam em perfis físico-químicos variados, mesmo dentro de uma mesma classe de produtos. E essa abordagem revela que a seleção clínica de um preenchedor pode e deve basear não apenas só na marca ou indicação geral, mas nas características específicas do gel, tamanho de partículas, força de extrusão e absorção de água, que influenciam o comportamento em vivo desse produto. E ao propor metodologias padronizadas de testes e comparar esses 23 produtos comerciais dessas 5 grandes fabricantes, o trabalho ele contribui para aumentar a transparência dessas categorias e apoiar decisões de tratamento mais precisas, além de incentivar a indústria a adotar protocolos de avaliação mais robustas.